Fala galerinha, tudo bem com vocês? Olha aqui ó, nossa aula como prometida, parte 2 de indústria brasileira. O processo industrial brasileiro é tão complexo que a gente precisa dividir em fases, como você bem sabe. De proibido a desejado. Um país como o nosso, que em tão pouco tempo passou por grandes transformações, não pode ser analisado de forma superficial, não é mesmo? Então a gente vai pontuar aqui alguns governos que acabaram entrando para a história, não só porque eram governos, mas porque deixaram um legado importantíssimo para essa transformação. Um país que até hoje carrega esse fardo agroexportador. Fardo sim, porque deixa, de certa maneira, esse desenvolvimento amarrado. Hoje, por exemplo, se fala em desindustrialização brasileira. Não só brasileira, mas do mundo. Se fala também em vitalizar, de aumentar, intensificar as exportações de grãos. Se você está acompanhando os noticiários, você deve ter visto aí a alta do preço dos alimentos, sobretudo o arroz. Nós aqui que somos maranhenses não podemos viver sem arroz e farinha, não é verdade? Mas o arroz aumentou de preço de forma muito drástica. Você sabe quais são as causas desse aumento? Vou te dar uma colher de chá. Tem tudo a ver com as exportações, isso mesmo. A China, que é uma grande economia, é uma gigante do ponto de vista potencial, ela hoje é uma das maiores pressionadoras dos mercados que produzem as matérias-primas e os alimentos. E é ela que anda comprando boa parte do arroz do produtor brasileiro. Com essa grande saída de arroz, o mercado interno ficou um tanto desabastecido. Isso tudo junto, acontecendo aqui ao mesmo tempo, da entre-safra. Ou seja, nós não estamos mais colhendo o arroz. Isso vai acontecer daqui a alguns meses. Então, como não temos mais uma nova colheita, pelo menos em curto prazo, esse arroz vai ficar em falta no mercado interno. E com isso, a lei da oferta e procura. Então, olha, o Brasil ainda é um país agroexportador. Só que ele deixou essa especificidade. Durante muito tempo era a economia principal do país. Já deixou para trás. E hoje, paralelo a isso, nós somos um dos países mais industrializados do mundo. Só não vai confundir a ideia de um dos países mais industrializados do mundo com uma potência industrial, que a gente está longe disso. O que aconteceu no Brasil é o que a gente tradicionalmente chama de substituição das importações. A gente passou a produzir aqui dentro aquilo que antes era comprado lá de fora. E isso começa no governo de Getúlio Vargas, isso mesmo. Se você assistiu à aula passada, você viu que a gente caracterizou esse processo como tardio, como rápido, desintegrado e dependente do mercado internacional. Na verdade, dependente do capital internacional, da logística e dos interesses externos. E é exatamente por isso o Brasil sofre muito com as crises internacionais. Olha só, a gente falou aqui, a gente vai falar aqui de 3 governos em especial, 3 eras especiais. Getúlio Vargas, que de fato é um divisor de águas, como vocês já viram. Getúlio Vargas introduz uma nova ótica econômica, e inclusive política econômica, e faz com que o Brasil deixe de ser especificamente agroexportador e passe a investir em um modelo urbano e industrial. Juscelino Kubitschek complementa as ações de Getúlio Vargas e vai além. Na verdade, faz com que o Brasil se abra de uma forma mais ampla para o mercado internacional e transforma o Brasil em um dos maiores produtores industriais de todo o mundo. Quando você vem para os governos militares, alguns mais destacados do que outros, mas quando você junta esse período, você acaba sempre lembrando do milagre econômico brasileiro. Não dá para não falar do milagre econômico, até mesmo porque nessa época o Brasil chegou a crescer pasmem, 11% ao ano. Gente, o que é um país em desenvolvimento crescendo a 11% ao ano? É algo surreal. Então, sem dúvida, entrou para a história e merece destaque nessa aula aqui, ok? Então, vem comigo, eu sou Saulo Formiga, do Grupo Humanas, e a nossa sala trabalha durante toda a semana de forma virtual para manter você em casa estudando, ok? Então, vem comigo. Bem, pessoal, como eu falei, a gente vai começar com Getúlio Vargas, que você já tem, inclusive, toda a base aí do vídeo anterior. Quando você fala de Vargas, ali, em 1930, é bom lembrar que antes disso nós estávamos o quê? Sendo atingido diretamente pela crise econômica mundial, não é isso? A crise do boom das bolsas de valores, em especial a de Nova York. Foi uma crise de superprodução. E como qualquer crise mundial, vai afetar todo o globo. Naquela época, o Brasil era grande exportador de produtos primários, em especial o café. Só que você sabe muito bem que para o mundo, o café
é supérfluo. Então o que aconteceu? O mundo parou de comprar café do Brasil. Só que o Brasil tinha uma estrutura econômica que era montada quase que exclusivamente em cima do café. Então a economia nacional estava o quê? Sofrendo uma derrota. Se o mundo não estava comprando café, no mesmo momento em que nós estávamos produzindo café de uma forma surpreendente, simplesmente a economia brasileira foi à lona. E para tentar conter essa crise, Vargas começou a tirar o capital do campo e a investi-lo na cidade. Em especial na economia que ganhava notoriedade, que é a economia urbano-industrial. Então, com isso, nós conseguimos reestruturar a economia nacional, teoricamente, com base nacionalista, tanto que a gente coloca aqui, ó, é uma fase nacionalista, mas se você for para a história, você vai descobrir que essa fase nacionalista, ufanista, como muitos colocam, na verdade era apenas uma ideologia. Há uma grande complexidade nessa crítica e isso divide o próprio historiador. Por quê? Porque Vargas falava uma coisa, mas fazia outra. Quer ver um grande exemplo? Ó? Nessa fase nacionalista, ele evidenciava a necessidade de um processo industrial autônomo, de um processo autêntico e nativista, né? Nosso. Só que, para isso acontecer, foi preciso investir bilhões de dólares num processo de criação de estatais. A grande marca de Vargas, depois de tantas outras, claro, foi a formação das estatais. Mas quem são essas estatais, gente? São as indústrias de base. Quando eu penso na indústria de base, pense sempre assim, ó, anote, indústria que produz para outra indústria. A indústria de base, ela é vital para o processo industrial, por quê? Porque ela vai produzir aquilo que é matéria-prima para outras indústrias mais complexas, como, por exemplo, as siderúrgicas. Então, quando você vem para Vargas e faz a produção dessas estatais, você pode lembrar, por exemplo, do caso da CSN, que é o quê? Companhia Siderúrgica Nacional. Então tá aqui, ó, siderurgia. A siderurgia precisa de matéria-prima. Então vem o quê? A criação da Companhia Vale do Rio Doce, que é a nossa Vale, que nesse caso é uma mineradora. Hoje Vale privatizada, né? Mas a Vale, se você não sabe, ela era pública. Constrói-se a Vale para poder extrair esses minérios do subsolo. Constrói-se a CSN, que é a Siderúrgica Nacional, para transformar esses minérios em peças metálicas, ou seja, em ligas metálicas. Através disso, nós temos a matéria-prima necessária, ali no século XX, na primeira metade do século XX, necessária e obrigatória para o processo industrial. Resultado, a ideia era atrair novos investimentos e fazer com que houvesse uma dinamização da economia, fazendo com que o Brasil reagisse à crise mundial. Deu certo. Nós voltamos a crescer, nós começamos a passos muito fortes a fortalecer essa economia nacional. Até porque, como vocês sabem, aqui ó, nos anos 30, a gente tinha as condições prévias necessárias para isso. Nós tínhamos o capital do café, só para lembrar, ó, o capital do café, nós tínhamos a mão de obra do imigrante europeu, que era uma mão de obra extraordinária para o processo industrial, que depois é substituída pela mão de obra nacional, e você tem, claro, os mercados consumidores, em especial na região ali sudeste, em São Paulo e Rio de Janeiro, os estados com as maiores concentrações populacionais do país. Então veja, se eu tenho tudo aquilo que eu preciso, eu inicio um processo industrial, uma industrialização nacional, mas tendo como base o capital estrangeiro também. Até porque, ó, a CSN só saiu do papel devido a um acordo de Vargas com os Estados Unidos. Então, por mais que o emblema, por mais que a ideologia defendida fosse nacionalista, parte do capital que apoiou essa estruturação brasileira foi capital estrangeiro, ok? Então, a CSN, a Vale e logo depois a Petrobras. Trabalhando, portanto, os combustíveis, em especial o petróleo, que no século XX se formou como, ou se firmou como, a principal fonte energética do mundo. E o Brasil começava, portanto, a buscar esse petróleo dentro do seu próprio território. Claro que essa busca, ela acontece muito mais forte lá nos anos 70, já no governo militar, por conta da crise do petróleo, 1973, a primeira crise do petróleo ou o primeiro choque do petróleo. Mais tarde a gente fala sobre isso. Então, como Vargas ofereceu a base, houve, portanto, uma substituição. Olha só, uma sociedade agroexportadora se transformando em uma sociedade urbano
industrial. Então, bem aqui nós temos o início de uma revolução. Tanto que a Revolução Industrial Brasileira, ela vai acontecer exatamente nesse período, de 1930 em diante. É aí que nós colocamos na história como a real Revolução Industrial Brasileira, quando a gente começa a ter investimentos que passem a fazer o Brasil olhar para a questão urbana e industrial em uma forma muito diferenciada, muito mais desejosa do que antes que você tinha no século XIX. Quando eu passo para Juscelino Kubitschek, todas essas estruturas de Vargas foram decisivas. Por quê? Porque aqui eu tenho uma base. A partir do governo de Vargas, eu passo a ter a base. Só que essa base nacional não foi suficiente para fazer com que o Brasil se transformasse por completo. Então o Juscelino entra e abre o seu plano. Qual era o plano de Kubitschek? Era exatamente gerar o que ele batizou de desenvolvimentismo. E aí, claro, não dá para falar de JK sem citar esse termo, né? Desenvolvimentismo, que estava representado por um slogan, que era 50 anos em 5. Isso seria desenvolvimentismo, tanto que entramos aí numa fase internacionalista. Você pode encontrar isso como fase internacionalista ou como fase desenvolvimentista, tá? As duas estão corretas. Por que internacionalista? Porque Juscelino consegue perceber que essa abertura para as influências internacionais não é totalmente ruim. Por quê? Porque vai atrair investimentos, vai atrair tecnologia e vai atrair, portanto, produtividade, fazendo com que o Brasil ganhe com empregos e circulação de renda. Então, se a gente já tinha dinamizado a economia com Getúlio Vargas, com Juscelino Kubitschek, a coisa ia se transformar por completo. Mas não era só trazer investimento, era preciso que o Brasil também ampliasse as estruturas nacionais para atrair, inclusive, esse capital estrangeiro. E aí entram algumas decisões importantíssimas. Você com certeza já ouviu falar do Plano Nacional Rodoviário, instituído por Juscelino Kubitschek. Sabe por que ele fez isso? Primeiro, para atrair as automobilísticas, tá? Atrair as automobilísticas. Não dá para falar da indústria moderna no Brasil sem falar da indústria automobilística. Claro que, de forma muito salutar, a Volkswagen foi de fato um ícone nesse período. Tanto que essa produção se insere no ABC Paulista, naquilo que viria a ser o ABC Paulista, e você tem a Volkswagen como um símbolo de modernidade. Olha só, o Plano Nacional Rodoviário atendia duas coisas. Claro que atendia o interesse das indústrias automobilísticas, porque não faz sentido algum eu produzir automóveis num país que não tem estradas. Então era preciso construir estradas. Só que a preocupação de construir estradas também não era só em atrair as fábricas, era para gerar articulação. Olha o destaque, gente, para gerar articulação. Que articulação é essa? A articulação interna. Gente, a maior parte das estradas ficavam concentradas em São Paulo. O Brasil, na verdade, era formado, e aí você sabe disso da aula passada, era formado por ilhas econômicas. Então quer dizer que o mercado consumidor brasileiro, embora concentrado no Sudeste, tinha muito mais do que o Sudeste poderia oferecer. O problema é que os mercados do Sudeste não conseguiam chegar até as outras regiões, porque a conexão entre essas regiões era extremamente precária. Então, para atrair o investidor, é preciso mostrar que ele teria amplitude nacional e não só de uma única região. Então, construir as estradas dentro do protótipo de governo de JK era exatamente integrar mercados consumidores. E aí, quem entrasse em São Paulo teria como garantia o grande mercado paulista, mas, além, teria como garantia todo o território brasileiro. Então, chegaria do Oiapoque ao Chuí, da Ponta dos Seixas à Serra da Contamana. Então veja, eu tenho aqui uma integração nacional. Só que é evidente que essa integração não aconteceu por completo, né? Tanto que quando você vai lá para o governo militar, a tentativa de integração para dominar o território acaba esbarrando na Transamazônica. Ou seja, o princípio é o mesmo. Um país de proporção continental que ainda não estava integrado. Então isso era para atrair o capital estrangeiro por conta do gigantismo dos recursos naturais e do mercado consumidor. Então eu tenho o Plano Nacional Rodoviário, que faz a articulação do mercado interno. Eu tenho a construção das superintendências, a criação da Sudan e da Sudene. Quando eu falo da Sudan e da Sudene, sabe o que eu estou falando? Capital.
Por quê? Porque eu estou falando de desenvolvimento regional. Olha para cá, gente. A Sudã e a Sudene são de suma importância para a gente aqui no Maranhão. Sempre foram. Infelizmente não foram usadas da maneira como deveria. Por que foram muito importantes para o Maranhão? Porque o Maranhão possui as duas, e isso era único. Nós tínhamos a Sudã e nós tínhamos a Sudene, porque éramos do Nordeste, mas tínhamos a Amazônia Legal. Então a gente tinha duas fontes de captação de recursos. E qual era a proposta de Juscelino Kubitschek com as superintendências? Simples: injetar mais capital nas regiões que mais precisam. É um pouco do que a gente fala hoje sobre justiça social. Tratar diferente quem tem situações, contextos diferentes. O Nordeste era uma região considerada uma região problema, e por isso era preciso investir mais nessa região para que pudesse ter uma dinamização da sua economia. Infelizmente, pela corrupção, pela má vontade política, muitos desses recursos acabaram enriquecendo oligarquias, mas não gerando o processo a qual ela foi definida. Tanto que lá na frente, em Fernando Henrique Cardoso, ele acaba extinguindo tanto a Sudã quanto a Sudene. Tá? Então, as superintendências iriam investir capital nos projetos regionais, porque a ideia era gerar um desenvolvimento próprio, e eu tinha a entrada das empresas estrangeiras, que eu deixei por último, porque é a parte mais importante. Com Juscelino, houve uma abertura dessas fronteiras de forma mais libertária para a entrada maciça dessas empresas, sobretudo aquelas que figuram como transnacionais. Transnacionais, com destaque para quem? Para as automobilísticas, que inclusive vão se concentrar em São Paulo e vão formatar aquilo que nós chamamos de ABC paulista. Tá? Na verdade, se você atualizar, não é mais chamado de ABC, né? É ABCD, porque lá no finalzinho dos anos 90 e início dos anos 2000, nós temos a inserção de Diadema também nesse contexto. Bem, então Juscelino começa a ampliar a dinamização proposta por Getúlio Vargas, e isso faz com que o crescimento brasileiro atinja níveis estratosféricos. O que nós temos? Com a entrada dos governos militares, muitas políticas que foram instituídas por Juscelino Kubitschek acabaram sendo abandonadas. E aí novas políticas com outras tendências foram instituídas nesses governos militares. Mas dentre tantas, a que mais chama a atenção são as obras faraônicas que vieram do milagre econômico. Veja só, lá pelos governos militares, na década de 70, houve uma grande entrada de capital estrangeiro. O governo militar, inclusive, foi apoiado pelos Estados Unidos. E aí eu abro um parênteses aqui rapidinho para conversar com você sobre a história. Olha só, lembre-se que o golpe militar, ele foi instituído no Maranhão, ou melhor, no Brasil, hoje estou maranhense à flor da pele, né? Mas foi instituído no Brasil em 64 com uma premissa. E a premissa era o quê? De conter o avanço soviético. Então havia, portanto, a suspeita de que havia um movimento interno dos comunistas para tomar o poder. Então, teoricamente, o golpe militar viria para nos proteger da ameaça comunista. Olha só. Então, isso era o que a ideologia da época pregava. Na prática, era instituir um regime fechado politicamente para que o sovietismo não tivesse chances de influenciar o Brasil. Lembra que na Guerra Fria, os Estados Unidos lutavam contra o avanço do comunismo e a União Soviética lutava contra o avanço capitalista. Então chegou um determinado ponto dessa Guerra Fria em que essas potências começaram a definir a seguinte regra: ou você está comigo ou está contra mim. E aí o Brasil foi obrigado a escolher um lado. E este lado acabou sendo associado ao lado dos Estados Unidos, ao lado capitalista. Mas tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética defendiam ditaduras. Instituíam ditaduras para quê? Para manter aquele território aliado seguro da influência da outra potência. Portanto, o nosso golpe foi patrocinado e foi arquitetado nos bastidores com a ajuda norte-americana. E exatamente por conta dessa aliança, nós conseguimos grandes empréstimos lá fora. Acho que uma grande marca desse processo foram as obras faraônicas. Como eu te falei, nós crescíamos a 11% ao ano. É como se você pegasse um empréstimo de 100 mil reais e esse empréstimo iria impactar na tua qualidade de vida. Se você pegou um empréstimo de 100 mil e você vai investir em viagens, em reforma na sua casa, troca de carro, sei lá o que você vai fazer, você vai passar a ideia de que você está tendo um desenvolvimento. Só que chega um determinado momento que a tua qualidade de vida ela começa a criar uma certa dificuldade de manutenção.
Porque você tem as suas contas normais e você tem o empréstimo a pagar. Se o seu desenvolvimento econômico não for proporcional, você vai ter um gasto maior do que uma receita. E aí, meu irmão, vai entrar em crise, vai entrar em recessão, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Investimos pesado em estruturas, como vocês viram aqui, a história coloca como obras faraônicas, mas essas obras faraônicas não trouxeram resultado na atração de capital que era esperado em curto prazo. Só para te dar um exemplo, Itaipu. Você com certeza já ouviu falar em Itaipu. Itaipu é a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, mas durante muito tempo foi a primeira. Agora, o Brasil não tinha necessidade de ter uma usina hidrelétrica do porte de Itaipu. Hoje nós temos, é verdade. Nos tempos mais modernos, nós não seríamos o Brasil que somos em termos de produção se não fosse a capacidade energética que temos. Então, Itaipu foi vital para o que aconteceu com o Brasil nos anos 90, Mas lá na década de 70, não havia necessidade de algo tão gigantesco. Ali era para trazer uma ideia para o mundo, ou levar a ideia para o mundo, de desenvolvimentismo mesmo. Tanto que nessa época aí do governo militar coincide com a Copa do Mundo, o Brasil sendo campeão da Copa do Mundo. E isso, inclusive, foi utilizado dentro dessa redoma de desenvolvimentismo. Quer dizer, estávamos no apogeu com crescimento econômico a 11% e ainda éramos campeões da Copa do Mundo. Então o Brasil ninguém segurava. Era um país em pleno desenvolvimento. Agora o detalhe, já que a gente está falando de indústria. Nessas obras faraônicas você vai ter aí uma base. A base é o quê? Comunicações, transportes, energia. Essas são uns dos setores mais importantes nesse período. Até porque, para os militares, estar no território significava mantê-lo seguro. Aquela ideia de ocupar para dominar, não é isso? Integrar. Então, nesse caso aqui, dentre essas obras, você tem a estrutura de Carajás, que inclusive hoje é a maior produtora de minério de ferro do mundo, tá? Com a Vale. Você tem Trombetas, de onde sai o alumínio, inclusive, que alimenta a Alumac no Maranhão. Você tem a Transamazônica, que nunca foi finalizada, evidentemente, mas conseguiu integrar algumas regiões ao restante do país. E você tem a Itaipu, que é a mina dos olhos. Itaipu custou 22 bilhões de dólares, pessoal. Imagina só, 22 bilhões, não é milhões não, tá? É bilhões, naquela época. Gente, se 22 bilhões é muito dinheiro hoje, imagina nos anos 70. Pois é. Só que Itaipu atraiu os olhares mundiais. Por quê? Porque a usina hidrelétrica é aquela que tem a capacidade de produzir energia mais barata do mundo. E nós temos uma grande capacidade de produção. Só para você ter uma ideia, Itaipu alimenta 16 estados. 16 estados da federação. Ou seja, mais da metade dos nossos territórios. Então, olha só. Itaipu, feita em acordo com o Paraguai, trouxe energia barata e em grande regularidade. O problema não é ter a energia, o problema é ter regularmente. Então isso acabou favorecendo um nível de desenvolvimento, um nível de investimento muito positivo, mas não o suficiente para manter a estrutura. Quando você vem bem aqui para essa ideia de milagre, lembra-se que é sempre a atração de investimentos. E lembre-se que tem esse tripé: energia, energia, transportes e recursos naturais. Eu coloquei a Amazônia, mas por conta do recurso natural. Tanto que a ideia deles era explorar a Amazônia. Se você está vendo bem aí, uma das propostas do governo federal atual é exatamente transformar a Amazônia em um dos pontos de exploração mais fortes do Brasil nos últimos anos. A ideia é explorar, não só manter, mas explorar. Tanto que estão atraindo investidores para ir em busca desses recursos naturais. O mundo todo lutando contra e o governo federal buscando desenvolver a Amazônia através de investimentos. Isso foi típico do governo militar. Você vai ver projetos como Calha Norte, projeto Civan, você tem também projetos da Transamazônica que a ideia era integrar para poder explorar. Então a ideia era trazer o desenvolvimento a partir da exploração econômica dos recursos naturais. Então, com esses três momentos, a gente consegue fortalecer o desenvolvimento econômico brasileiro dentro do âmbito urbano industrial. Só que veja, o tempo todo buscando uma articulação interna para agregar valor enquanto mercado consumidor e buscando atrair o capital estrangeiro, porque essa dependência ela não se quebra durante esses momentos.
Após o milagre econômico, que se encerra mais ou menos ali em 73, você tem a crise do petróleo, primeiro choque do petróleo, que se transforma numa crise mundial de desabastecimento, e aí o governo brasileiro começa a sofrer com uma crise econômica. Essa crise econômica, inclusive, vai chegar até os anos 80 e nos anos 80 vai fundar aquilo que foi batizado como a década perdida. Sabe qual é o resultado dessa linha do tempo aqui? Quando a gente chega no mundo pós-militares, lá com o governo José Sarney, era o governo Tancredo Neves e acabou sendo o governo José Sarney. Quando a gente chega lá no governo José Sarney, que é a reabertura política para um governo civil, a gente tem a década perdida, que era uma década marcada por alta inflação. E aí, para fechar esse ponto, se eu tenho uma alta inflação, com certeza eu não vou ter um alto consumo. A inflação, gente, significa o aumento constante, o aumento contínuo do preço dos produtos. Então, se eu tenho um aumento contínuo do preço dos produtos, o meu poder de compra fica o quê? Desvalorizado. Se fica desvalorizado, eu compro menos. E se eu compro menos, isso interessa ao processo industrial? Não. Então lá nos anos 80 o que nós vamos ver? Uma grande fuga de capital, uma grande fuga de indústrias, inclusive com a falência de indústrias nacionais. O mercado brasileiro teve que se voltar para outros setores, entre eles o campo. Como a crise chegava à indústria, a solução do governo foi investir novamente no campo, para gerar monoculturas de exportação, as famosas commodities, que iriam, portanto, trazer para o Brasil uma economia, um crescimento econômico e, com isso, manter o PIB pelo menos estagnado. Não iria ter decréscimo, não iria ter crescimento, mas pelo menos iria se manter. É a partir daí que nós vamos ter o fortalecimento da soja, o fortalecimento do milho, o fortalecimento do gado, que vão fazer do Brasil hoje uma grande potência nessas produções. Gostou? Então estuda lá um pouquinho sobre esses governos, que eles são decisivos, principalmente Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, que são questões clássicas da prova, perfeito? Hoje, em função do governo que temos, é muito provável que os governos militares também estejam associados à prova. Eu, como sugestão, peço que vocês estudem cada governo militar para saber o que temos de destaque em cada um deles. Porque como o nosso governo federal atual tem uma relação muito ímpar com os militares, é possível que eles tentem utilizar a prova como um mecanismo de defesa desses governos, tá ok? É possível. Estou aqui chutando em função da conjuntura social, econômica e política que temos na atualidade, beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo, que é a industrialização na idade contemporânea, a mais contemporânea possível, que é de Sarney, José Sarney, na volta do governo civil, até o final do governo Dilma com o governo Michel Temer, tá? Não vamos entrar no governo Bolsonaro ainda, mas vamos finalizar com o governo do Michel Temer, tá bom? Inclusive com algumas propostas que foram marcantes, inclusive para a economia nacional, beleza? Grande beijo para vocês, bons estudos e olha, acompanhe o material aí do grupo, gente. Acompanhe o material do grupo para que a gente possa fazer essa discussão através dos nossos plantões, ok? Qualquer dúvida, é só deixar aqui o comentário ou mandar mensagem pra gente, tá bom? Valeu!